vamos lá. Jó, capítulo de número 42. É o último capítulo do livro, portanto, a última lição. Na próxima semana vamos iniciar o livro de Salmos. Também é muito profundo. Acredito. Bom, todos encontraram? Jó, meu nome. Aí, certinho. Isso. Se alguém quiser caneta, avisa que a gente já. Então está escrito. Então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele? Perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho. Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não compreendia. Escuta-me, disseste e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Acabando o Senhor de dizer a Jó estas coisas, disse a Elifaz, o temanita, o seguinte: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Portanto, tomai 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, e aceitarei a sua oração, e não vos tratarei conforme a vossa loucura. Mas, vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuíra. Vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Jamima, o da outra Késia, e o da terceira Queren-Habuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos. Viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Bom, aqui, a exemplo dos outros capítulos, dos capítulos anteriores, nós podemos tirar várias lições. Uma delas, por exemplo, é o versículo 6. Por isso me abomino, isso Jó dizendo, e me arrependo no pó
e na cinza. Evidentemente que esse pó e cinza, isso é uma ressalva, tá certo? Faz parte da mesma expressão em se tratando de terra, pó e cinza. Ok? Bom, aí nós percebemos que existem dois sentidos onde precisamos observar. Primeiro sentido, o capítulo 1 diz que Jó, quando recebe as informações, ele vai ao chão, ele se prostra ao chão, ele se lança ao chão e lança sobre sua cabeça. Vamos ver? Capítulo 1. Versículo 20 diz: Então se levantou Jó, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. Ok? Versículo 19. Quando de repente sobreveio um grande vento, aqui é a informação que ele recebe, né? Da banda do deserto, deu nos seus 4 cantos a casa caiu sobre eles e morreram, só eu escapei. Aqui foi a última informação que ele recebeu, a última péssima notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra. Em outra versão diz que ele lançou-se em terra e jogou sobre si pó e cinza, que era o mesmo que, enfim, um gesto de lamento. Aqui já é um gesto de arrependimento. Então vamos lá. Lançar a cultura daquela época, a expressão da época, quando se trata-se de lançar terra sobre a cabeça, é o mesmo que lamentar. É a expressão de lamentação. Rasgar as vestes igualmente. É a forma de manifestação, contestação ou lamentação. No capítulo 42, onde estamos lendo, nós vemos o versículo 6, por isso me abomino. Ele, Jó, está dizendo que o abomina. O que é abominar dessa expressão? Você entende isso aqui? Quando Jó diz que ele o abomina, mensagem aí, pode dar uma olhada, por favor. Abominar. É o mesmo que sentir-se errado, ou assumir que foi errado. Abominar é o mesmo que errar, é o mesmo que ser reprovado ou condenado, é o mesmo que se condenar. Não é no grupo, não. Oi? Não é do grupo, não. Não? Tá. Então, quando Jó se declara, por isso me abomino, é o mesmo que por isso me sinto culpado. Ok? Aí nesse caso ele se sentiu errado. Exatamente. Agora, existe uma explicação, pelo texto percebemos o porquê ele se sente errado, ou porque ele errou. Pelas expressões. Jó expressou em alguns momentos palavras que o próprio rapaz mais novo, que a Bíblia não o coloca como amigo, não sabe quem é esse personagem, é o misterioso, foi a 4ª pessoa que falou com Jó. Deus não, observe que ele não está entre os 3 amigos. Esse é um mancebo mais novo, né? Isso. Ele repreendeu Jó. Agora, qual foi o erro de Jó? O erro de Jó foi se autocompadecer. Ele se sentiu vítima, se sentiu injustiçado. E aí configura-se o erro que ele assume ter cometido. Tá certo? Por quê? Porque ele tinha consciência. Está atrapalhando aqui um pouco, né, Gil? Não, pode deixar, pode deixar. Não, faço questão. Peraí. Ele tinha consciência de que o que estava passando não era por questão de pecado. Essa consciência tinha.
houve um certo momento que ele chegou a fazer um voto de não olhar para as donzelas, para as novinhas. Ou seja, chegou um momento que ele pensou, será que o simples fato de eu ter olhado sem intenção ali configura esse pecado? Então, se for isso, eu farei o próximo. Mas não era. Tá certo? Por quê? Porque Deus sabe, Deus conhece o coração. Às vezes nós mesmos fazemos um julgamento de que estamos errados ou alguém vê em nós um erro que o próprio Deus não vê. Mas o erro de Jó aqui, e Deus não considerou, Deus não imputou. A palavra imputar na Bíblia quer dizer, ele não levou em consideração, não colocou como parte de culpa, certo? Deus não considerou esse erro de Jó. Foi quando ele pede para que a data do seu aniversário seja arriscada. E percebemos, além de arriscar a data do aniversário, que provavelmente seja dia 30 de fevereiro, percebemos que também um desejo que ele tinha, que era que toda essa história fosse escrita no livro, de fato foi. E quem escreveu? Moisés. Moisés, que veio bem depois dele, escreve o livro de Jó. Tá certo? Mas em Jó, a culpa que ele aqui se condena foi certamente ter se sentido injustiçado. Quando na verdade Deus não comete injustiça. O que Deus fez na vida de Jó, ele fez com o propósito de honrá-lo. A injustiça está onde? Quando a ideia ou o plano de Deus é no sentido de punir a pessoa. Tira para punir. Deus permite. Satanás tira como uma forma de punição. Isso aconteceu muito no tempo ou na vida do povo judeu. Por quê? Porque quando o povo judeu pecava contra Deus, Deus usava a sua ferramenta, que eram os inimigos, e o mesmo aconteceu com Salomão. Quando Salomão peca, Deus coloca um inimigo para Salomão. Deus cria um inimigo para Salomão. E esse inimigo, ele vem do Egito e começa a perseguir Salomão. Deus mandou esse inimigo perseguir Salomão. Não era Satanás. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando lemos a Bíblia, porque é o próprio Deus que às vezes permite pessoas tornar-se nossa inimiga, ou para nos advertir, ou para nos provar. Agora, o que cabe a nós é fazermos uma reflexão de sabermos qual é o estágio de vida que estamos vivendo para entendermos o que está acontecendo. Para não pensarmos, a exemplo do que Jó chegou a pensar, que ele estava sendo injustiçado. Não era por justiça, isso aqui era uma provação dado o bom comportamento. E existe coisas que Deus permite em razão do mau comportamento. E aí a pergunta é, eu estou me comportando bem ou não estou? Nós, humanos, temos um hábito de perguntar para Deus o que está acontecendo, como que Deus deve essa explicação. Nós que devemos explicar para Ele. Né? Deus não deve explicação para nós. Afinal de contas, a Bíblia diz que se Ele quiser fazer assim, todo esse fôlego de vida é tirado. E simplesmente os corpos se apagam. Todos. Sabe o que é isso? Deus fazer assim, todo mundo morreu, ninguém tem notícia para dar porque não ficou ninguém. Aqui no caso de Jó ainda ficou um para contar a história. Mas se Deus quiser, Ele elimina todos os seres humanos. O ar que respiramos, que é o fôlego de vida, é Ele quem deu. Então, Ele deve explicação para nós do que está fazendo. A exemplo do que, em forma metafórica, Ele chama Jeremias e diz, vai à casa do oleiro. Lá te mostrarei a minha palavra. Quando Jeremias vai à casa do oleiro, à oficina, o oleiro estava trabalhando habitualmente, costumeiramente, ele estava trabalhando sobre as rodas, fazendo o barro, o vaso. De repente, o vaso que estava na mão do oleiro caiu e quebrou. Aí o oleiro pega aqueles cacos e cuidadosamente vai e refaz o vaso.
Aí Deus fala com Jeremias, não posso eu fazer como fez esse oleiro? Que assim como o vaso é na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Mesmo. Ou seja, quem está no controle, quem faz o que quer com você, sou eu. Tá certo? Então ele usou a metáfora para dizer o quê? O vaso não tinha absolutamente nenhuma condição de questionar ao oleiro por que ele estava fazendo aquilo, permitindo que ele se quebrasse para refazer. E é um detalhe muito curioso, eu estava meditando isso ontem. Aliás, se quiserem, vamos lá, vamos abrir rapidamente Jeremias, capítulo de número 18. Quem tiver dificuldade aí, a gente vai ajudar. Jeremias, pela casa, Mauro, contrário, à tua direita. 18. Lá, pode ir, vai, pode ir mais. Depois de Isaías vem Jeremias. Mais, pode ir. Aí, Jeremias 18. Jeremias, capítulo de número 18. Então não esqueça, o que vamos ler aqui no texto, isso é uma metáfora. Quando Deus usa algum objeto ou algum animal para comparar o comportamento do homem, ou o que Deus está fazendo com o homem, isso chama-se metáfora. O que é metáfora na gramática ou na língua portuguesa? Metáfora é uma comparação. Tá certo? Ele usa objetos ou figuras, seja ela inanimado, como no caso o vaso é um objeto inanimado, não tem vida. Mas Deus pode pegar como, por exemplo, um animal qualquer para usar como metáfora, assim como ele usa a ovelha. Porque o comportamento, a natureza da ovelha, Deus usa como metáfora para comparar ao seu servo, teu filho e tal, né? Porque a ovelha é 100% dependente do dono, em todos os aspectos. Para tirar os bichos que alojam nos seus ouvidos e às vezes causam loucuras, para tanger as moscas, por isso ela tem um rabinho curto, ela não consegue tanger as moscas, então ela precisa do pastor para todos os aspectos, até pela sua distração, que ela tem facilidade em distrair-se e se afastar do rebanho. E vira presa fácil. Então Deus usa a ovelha para fazer uma comparação com aquele e aquela que se submete ao seu senhorio. Portanto, o servo de Deus ou a serva de Deus é como uma ovelha, submissa, 100% dependente. Daí vem o que nós aprendemos acerca de Abraão. Quando Abraão sai da sua terra, no meio da parentela, da casa do pai, ele torna 100% dependente de Deus. Ele não sabe para onde está indo, que cultura que ele vai encontrar, que dificuldade que ele vai enfrentar. Deus está dizendo, agora você será 100% dependente de mim. O mesmo se aplica àquele que aceita o Evangelho de Cristo. Passa a ser 100% dependente de Deus. Ou seja, tudo que vai pedir tem que pedir direção de Deus. Posso fazer? Não posso fazer? Quando posso fazer? Então não é eu vou fazer porque eu que mando, não. Agora você abriu mão do que você achava que mandava. Nunca mandou, mas achava que mandava. Agora tem consciência de que nunca mandou e, portanto, se é servo de Deus, o servo não faz o que quer. Quem faz é o Senhor dele. Ok? Mas tem gente que ainda tenta quebrar regra e Deus não aceita essas quebras de regras. Portanto, o povo de Israel quis quebrar regras. E aí Deus, usando Jeremias como porta-voz, Jeremias era o profeta, então Deus chama Jeremias, versículo 1 diz, palavra do Senhor que veio a Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aí diz Jeremias, desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. A observação é, mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, não posso fazer de vós como fez este oleiro?
ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, portanto, diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor, olhai, estou forjando mal contra vós. Forjando é o mesmo que planejando. E projeto um plano contra vós. Pelo que convertei-vos cada um do seu mau caminho e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança. Após as nossas imaginações andaremos. Cada um fará segundo o propósito do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor. Perguntai entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa sobremodo horrenda fez a Virgem de Israel. Acaso desaparece a neve do Líbano, das suas encostas rochosas, ou deixarão de correr as suas águas frias? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim, queimando incenso aos ídolos vãos, os quais os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por atalhos, por estradas não aplanadas. O que é que Deus está dizendo aqui para Jeremias? E Jeremias repassa as informações para o povo de Israel. Que tanto as nações quanto o próprio povo de Israel estavam agindo de forma contrária à vontade de Deus. Aí Deus traz essa ilustração, que nós chamamos aqui de o termo que eu usei, fugiu aqui, metáfora. Deus faz uma ilustração metafórica. Eles não precisam gravar, não, mas seria bom. Metafórica. Vamos lá. Ilustração metafóricas. Então a ilustração ele usa o quê? Um vaso. Isso aqui foi sentido literal. Deus usa um vaso de barro e nós aprendemos em uma das lições que o vaso é o único utensílio que resiste temperatura alta. Então não é por acaso que nós somos considerados vasos de barro nas mãos de Deus. Porque o Espírito Santo, ele é fogo. E ele, em nós, se fôssemos qualquer outro material não sendo barro, não resistiríamos à presença do Espírito Santo. Então Deus cuidadosamente coloca-nos como um vaso de barro. Tá certo? Que tem aparentemente pouco valor diante do vaso de ouro, porém ela é resistente, ao contrário do vaso de ouro. O vaso de ouro tem beleza, mas não tem resistência. E existem muitas pessoas que só têm beleza, mas não têm resistência. Confere? Qualquer temperatura alta, no sentido de deserto, que nós vamos aprender, eu preciso ver qual lição, qual dia da lição, que eu quero ensinar vocês tudo sobre tipologia, para vocês entenderem a Bíblia. Quando a Bíblia faz menção ao deserto, quando a Bíblia faz menção a Canaã, a Monte Sião, ou cidade de Sião, Nova Jerusalém, Jerusalém espiritual, Jerusalém física, tudo isso são tipologias, assim como os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes, os pecados do povo, tudo é tipologia. E aqui,
Quando no deserto, o deserto é o quê? Aparentemente a ausência da graça. É uma sensação de, entre aspas, abandono de vida. Como se Deus tivesse nos abandonando. Mas não está. Ele está apenas nos assistindo. Se observarmos a situação envolvendo a serva de Sarai, portanto Agar, quando ela é tirada, expulsa de casa, ela encontra com quem? Com um anjo. Aonde? No deserto. E o anjo pergunta para ela o que aconteceu e ela disse que estava fugindo da presença de sua senhora e Deus disse para ela voltar para lá e que o filho que ela tinha, portanto Ismael, seria uma grande nação e tal. E aí ela disse o quê? Agora sei. E agora vejo quem me ouve. Ou seja, a sensação era que ela estava sendo abandonada pela sua senhora em razão de ela ter zombado do filho dessa senhora, portanto, de Isaac, mas ela é surpreendida por um anjo e ela viu que ela não estava abandonada, era apenas uma sensação de abandono. Então, deserto, no sentido espiritual, é como se o Senhor estivesse orando e Deus não estivesse respondendo, como se o Senhor estivesse servindo a Deus e não tivesse tendo efeito nenhum, não tivesse tendo aparentemente nenhuma mudança, nenhum sentido, nenhum significado, mas isso era apenas uma sensação, uma imaginação. Quando na verdade Deus estava ali, acompanhando, assistindo e ao lado. Mas a sensação é que ele não estava. Então deserto é tipologicamente uma sensação de desamparo, sensação de abandono, sensação de solidão. Parece que Deus não está ouvindo, mas ele está ouvindo. Ok? Então Deus pergunta para Jeremias, não posso, ou seja, em outras palavras mesmo que não tenho direito de fazer de vós como fez esse oleiro? Ó, casa de Israel. Porque assim como o vaso é na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Eu posso começar a fazer e ao quebrar, de detalhe, hein? O fato de quebrar, por questão independente de qual seja, ou questões, como preferirem, de quais sejam, é o último recurso. O plano era fazer. E no percurso ali de estar sendo feito, acontece um incidente, ou um acidente, ou uma tragédia, ou alguma coisa do tipo que interrompe o processo da construção. Quando ele está fazendo, ele está construindo. Tem na sua mente o formato do vaso. Só que algo aconteceu e interrompeu aquele projeto. E ele cuidadosamente recomeça o projeto. Deus tinha um projeto para o povo de Israel. E em razão do pecado, eles caíram e agora estão, como dizia meu pai, espatifados, todos quebrados. E o que Deus promete para Jeremias, através da ilustração? Refazer. Ok? Então Deus não desiste do projeto. Ele vai recomeçar. Só que vai ser um pouquinho dolorido, porque essa maneira, esse gesto de refazer, requer cuidado, mas também rigor. E esse rigor leva ao quê? A espremer, fazer o processo todo de novo. Como que se faz um vaso? Primeiro você tem que espremer, tirar todas os pedrinhos ali, as pedrinhas, todas, entre aspas, tudo aquilo que pode fazer do vaso algo imperfeito, tá certo? E aí moldá-lo. E na medida que o vaso, ou que o barro está mole, você tem a sensação, quando você está formando um vaso, você sente uma pedrinha, você sente alguma coisa, porque ainda está mole, está flexível, está fácil de fazer. Quando endurece, dá trabalho. Mas ali percebemos pela ilustração que se ele refez, significa dizer que o vaso ainda, o barro ainda estava mole. Não agora, mas a gente vai ter a oportunidade de aprender que houve uma outra ocasião em que o vaso estava quebrado e não havia mais o que fazer. Por quê? Porque o barro havia endurecido. Isso é uma casca grossa.
não admite que Deus mude a vida dele. Aonde que está isso aí? Nesse mesmo livro. Nós É? vamos ver depois. Tá certo? Então, Jó reconhece que ele errou. Uma das virtudes do ser humano é quando ele depara diante de Deus e não dá a justificativa, como Jó fez. Jó não deu justificativa. Jó começa a descrever ali o seu comportamento e ele condena ele mesmo. Eu me condeno, eu me abomino. Do pó e da cinza. Eu errei. Verdade. E ele começa reconhecendo. Esse é o primeiro passo. É o que a gente precisa tirar a lição desse livro de Jó e da sua atitude diante de Deus. Olha o que ele diz no versículo 2 desse capítulo. Eu sei. O eu sei é o mesmo que eu reconheço. Então, a primeira coisa que precisamos diante de uma possível tentação, provação, permissão de Deus por algum motivo que, entre aspas, não sabemos por hora, é reconhecer, saber. Eu sei que tudo podes. Quando Jó diz que ele sabia que tudo Deus podia, ou que tudo Deus pode, o que ele está dizendo? Deus tem direito de tudo, de fazer tudo. E que nenhum dos seus planos, nenhum dos seus projetos, nenhuma das suas vontades pode ser impedida ou frustrada. Tá certo?